Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira. Seja bem-vindo neste vídeo, seja bem-vindo neste canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos ler a lição de número 1, do quarto trimestre. O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. A lição de número 1, conhecendo os dois livros de Samuel, texto áureo. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Verdade prática. Nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe está em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 ao 8. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali o sacerdote em Siló, e estavam ali o sacerdote do Senhor Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Objetivo geral: expor a introdução aos livros de Samuel. Objetivo específico da lição: apresentar o contexto bíblico de 1º e 2º Samuel, do tópico 2.a, autoria e data, e de 1º e 2º Samuel. Tópico 3, explicar a teologia dos livros de Samuel. Tópico 4, apontar Samuel como divisor de águas em Israel. Introdução. Nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Tópico 1, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Ponto 1, a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, assim como 1º e 2º Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam a narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã, do século 12 a.C., até o cativeiro na Babilônia, 587 a 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Ponto 2. Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesse livro, mas dentre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos. Ponto 3. O propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado da anarquia para a monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Glória a Deus. No próximo vídeo nós vamos gravar o tópico 2.